Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a seção 4.6 do livro Álgebra Linear e suas aplicações do David Ley. Essa seção se chama Posto e hoje a gente vai aprender um outro espaço vetorial, que é chamado o espaço das linhas, ou espaço-linha de uma matriz. Então, a gente vai ver algumas propriedades que estão nas linhas e nas colunas das matrizes. Imagine posicionar 2.000 números aleatórios em uma matriz de ordem 40 por 50 e depois determinar o número máximo de colunas linearmente independentes da minha matriz A, e da minha matriz A transposta. Então hoje, através do posto, do teorema do posto, nós vamos ver que a quantidade de colunas Li de uma matriz A tem o mesmo valor que sua matriz A transposta. Ok? Então, a gente começa estudando o chamado espaço das linhas. Tá? Então, seja essa matriz A. Qual é a ordem dessa matriz A? Ela possui 4 linhas e 5 colunas, Então, ela é uma matriz 4 por 5, ok? Então, a gente vai pegar cada linha agora como vetor. Como tem 4 linhas, dessa matriz A aqui, a gente vai tirar 4 vetores linha. Tá? E os vetores, então, estão dispostos aqui como R1, R2, R3 e R4. Então, esses 4 vetores, eles são vetores que pertencem ao R5, São vetores de 5 entradas, 5 dimensões. Tá? E o subespaço das linhas, então, é um subespaço do R5 gerado pelas linhas da minha matriz A. Ou seja, é o conjunto de todas as combinações lineares das linhas da minha matriz A. Então, o nosso teoremão nos diz que se duas matrizes A e B elas forem equivalentes por linhas, então seus espaços das linhas são iguais. Tá? Ou seja, se eu pegar uma matriz A, fazer uma série de operações elementares nela, até que, por exemplo, eu chego na sua forma escalonada, e eu tenho uma matriz B, o espaço linha da minha matriz A é igual ao espaço linha da minha matriz B. Ok? Se B estiver na forma escalonada, as linhas não nulas de B formarão uma base para o espaço linha da minha matriz A, assim como a de B. Tá? Então a gente está olhando como encontrar uma base, Uma base para o espaço linha da minha matriz A, ok? Então a gente pega uma matriz A, escalona, e as linhas não nulas, então, elas são uma base para a minha matriz A e para a minha matriz B. Então aqui a gente vai fazer um exemplo bem completo, para recapitular já a aula anterior. Então, o exercício é o seguinte, Eu estou pedindo para determinar bases para o espaço linha, o espaço coluna e o espaço nulo da minha matriz A. E a minha matriz A é uma matriz 4 por 5, ok? Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para encontrar essas bases? A gente precisa escalonar, ok? Então, pegando essa matriz A aqui, e fazendo uma série de operações elementares nas linhas, escalonando, a gente vai obter essa matriz aqui, que agora eu chamei de B, okay? Que é a matriz escalonada da minha matriz A. Algumas coisas a gente tem que verificar, como o que, por exemplo? Número de pivôs, vou escrever. Quantos números de pivôs a gente tem? E qual é o número de variáveis livres? Ok? Então vamos dar uma olhada aqui, pivôs, eu vou ter um aqui e um aqui, nas colunas 1, 2 e 4. Ok? Então eu vou ter 3 pivôs. E variáveis livres, Então eu vou ter na coluna 3 e na coluna 5. Então 2.
E lembrando que essa minha matriz A, né, depois que eu escalonei virou a B, a ordem da minha matriz é uma matriz 4 por 5, ok? Então tá, a gente precisa encontrar bases para espaço coluna, linha e nulo. Então, pelo teorema anterior, né, que mostra como encontrar bases para o espaço linha, todas as linhas não nulas da minha matriz, elas formarão uma base para o espaço linha da minha matriz A. Okay? Então, uma base para o meu espaço linha, ó, são essas 3 linhas. Okay? Eu pego essas 3 linhas, ó, formo vetores com cada linha, e a minha base para o espaço linha, então, é dada dessa forma. Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguindo para tentar encontrar agora uma base para o espaço coluna da minha matriz A. Então, para quem não lembra, o espaço coluna é o espaço de todas as combinações lineares das minhas colunas da matriz, né? E para encontrar a base para esse espaço coluna, a gente precisa primeiro escalonar a minha matriz A até chegar numa matriz B escalonada. E aí a gente pega as colunas que possuem pivôs. Só que a gente pega as colunas da matriz original, ou seja, da minha matriz A. Ok? Então eu vou voltar aqui um pouquinho, para a gente lembrar onde estão os nossos 3 pivôs. Os 3 pivôs então estão na coluna 1, na 2 e na 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar então esses meus vetores aqui, originais da matriz A, na 1, na 2 e na 4. E esses 3 vetores, então, eles vão ser uma base para o meu espaço coluna. Estão expostos aqui. Ok? Agora falta a base para o espaço nulo. Então a base para o meu espaço nulo, a gente precisa fazer o quê? Depois que a gente encontra a forma escalonada da matriz A, a gente precisa voltar para o sistema, né? Então é para tomar cuidado aqui, essa observação, porque a gente pode pensar que uma base para o espaço nulo é só pegar as colunas que são variáveis livres, né? Mas está errado, porque, por exemplo, essa minha matriz, ela é 4 por 5, então vetores do espaço nulo, eles têm que estar no R5, né? E se eu pegasse essas duas colunas com variáveis livres, eles estão no R4, né? Então, não tem como. Então, tomem cuidado, tá? Para encontrar base para o espaço nulo, a gente precisa voltar para o sistema. Então, eu vou pegar a forma escalonada novamente aqui, para a gente voltar para o sistema. Então, tá aqui, a forma escalonada. Ok? Voltando para o sistema, já estão feitas as operações aqui. Então a gente vai ter ali, vou reescrever aqui do lado, como a gente encontra essa solução. x4 é igual a 5x5, x2 é igual a 2x3 menos 3x5 e x1 é menos x3 menos x5, ok? E a gente tem que x3 e x5, por serem variáveis livres, né, por não terem pivô, né, a gente diz que x3 é igual a x3 e x5 é igual a x5, ok? Então, qual é a solução desse meu sistema aqui? Bom, é um vetor x, que tem coordenadas x1, x2, x3, x4 e x5. Ok? E é dado da seguinte forma. Então, o meu x1 é menos x3 menos x5, meu x2, 2x3 menos 3x5,
Meu x3, por ser variável livre, é o próprio x3. Meu x4 é 5x5. E o meu x5, por ser variável livre, é ele mesmo, x5. Ok? Então agora a gente coloca em evidência esses parâmetros, né, essas variáveis livres. Como tem duas, a gente vai ter uma soma de dois vetores aqui. Né? Então o que multiplica x3 na primeira linha? Menos 1 na segunda linha. 2 na terceira linha. 1 na quarta e na quinta linha nada. Mais x5. Okay? Que multiplica na primeira linha x5. Menos 1 na segunda linha. Menos 3 na terceira. Nada. Na quarta 5 e na quinta 1. E essa aqui é a minha solução. A solução do meu sistema, né, relacionada àquela minha matriz A. Que está escrito do lado também aqui. Tá? Então observem, né, que a gente vai ter dois vetores. Chamar de V1 de V2. Tá. Observem que o número de variáveis livres que a gente encontra, que é 2, o que quer dizer, né? Quer dizer que a gente precisa de dois vetores para formar uma base para o meu espaço nulo. E tá aqui eles, os dois vetores, que pertencem ao R5, né? Ok? Então uma base para o meu espaço nulo são esses dois vetores. Ou qualquer múltiplo deles, né? Porque a gente está vendo aqui que tem x3 e x5. Qualquer múltiplo deles também seria. Mas precisa ser 2, né? Então, é isso. Agora tem um teorema chamado teorema do posto. Primeira coisa, a definição é que posto de uma matriz A é a dimensão do espaço coluna. Só isso. Então, posto da minha matriz A é a dimensão do meu espaço coluna. Né? O que é a dimensão do meu espaço coluna? Número de pivôs, né? Que tem a minha matriz A, né? Quando eu escalono ela. Ok? Então, o teorema do posto me diz que as dimensões do espaço coluna e do espaço linha de uma matriz AM por N são iguais. Ok? Então, o número de pivôs que formam uma base para o espaço linha é o mesmo número de pivôs que formam uma base para o espaço coluna. Não são os mesmos, né? Como a gente viu no exemplo anterior. Mas o número de pivôs é o mesmo, tá? Que formam a base. E essa dimensão em comum, ela é chamada de posto, também é igual ao número de posição pivô da minha matriz A, e ela satisfaz essa equação ali. O posto da minha matriz A, né, o número de pivôs da minha matriz A, mais a dimensão do espaço nulo, ou seja, o número de variáveis livres da minha matriz A, é igual ao número de colunas, né? Porque a minha matriz M por N, as colunas são N. Tá? Já estava meio implícito para a gente, né? A gente lembrar aqui, voltando aqui para o exemplo de cima, né? Vou voltar na matriz. Aqui na minha matriz escalonada, né? A gente tinha 3 pivôs e 2 variáveis livres. Ok? Então o posto era 3 e a dimensão do meu espaço nulo era 2. Aqui está, né, justificando lá então a fórmula do teorema do posto. A soma do posto com a dimensão do espaço nulo tem que dar o número de colunas. Nesse caso é 5. Ok? Então a gente vai fazer um outro exemplo para fixar. Um primeiro. A gente vai fazer esse aqui. Ó. Se a minha matriz A ela for uma matriz 7 por 9 com espaço nulo bidimensional, qual será o posto da minha matriz A? Então ali, ó, se a minha matriz A
é 7 por 9. Quantas colunas a minha matriz A tem? Tem 9, né? Eu estou dizendo que ela tem a dimensão do espaço nulo é 2, né? Dimensão do nulo é 2. Pela nossa fórmula lá, eu tenho que o posto de A mais dimensão do meu espaço nulo tem que ser igual ao número de colunas, né? Então aqui é o meu posto. É 7, né? Ok. Então no exemplo 3, vamos ver. Uma matriz 6 por 9, ela pode ter um espaço nulo bidimensional? Vamos pensar. Exemplo 3. Então uma matriz, vou chamar uma matriz de B, tá? Uma matriz 6 por 9, ela pode ter a dimensão do espaço nulo igual a 2? Essa é a minha pergunta, tá? Então vamos pensar. Se a dimensão do meu espaço nulo fosse igual a 2, pelo teorema do posto, né? O posto deveria ser quanto? Posto mais 2 tem que ser igual ao número de colunas, que é 9. Então o posto teria que ser 7. Né? Só que isso aqui quer dizer o quê? 7 pivôs, né? 7 pivôs. Só que como eu vou ter 7 pivôs, se a minha matriz só tem 6 linhas? Né? Não tem como eu ter um pivô por linha, né? O máximo que eu posso ter seria 6. Se tivesse 6 pivôs. Né? Então não tem como. Uma matriz 6 por 9 não pode ter um espaço nulo bidimensional. Tem que ser no mínimo tridimensional. Então as respostas aqui. Então a gente vai fazer outro exemplo então. Então observem, né, que as matrizes a seguir elas são equivalentes por linha. Então eu dei a matriz A e a minha matriz B, ó, é escalonada da minha matriz A. Como eu sei disso? Porque elas são equivalentes por linha, né? Então existem operações elementares que eu fiz na A que eu cheguei na B. Ok? Então a B é minha matriz escalonada, né? Então eu estou pedindo ali, ó, determine o posto e a dimensão do espaço nulo. Tá? Então, quem é o posto da minha matriz A? É o número de colunas pivôs, é o número de pivôs, né? Ou o número de linhas não nulas. Lembrem que o posto, né, a dimensão do espaço coluna, é a mesma dimensão do espaço linha. Tá? Então, como tem dois pivôs, ó, o posto é 2. Ou, como tem duas linhas não nulas, né, o posto é 2. E a dimensão do meu espaço nulo? A gente pode ver o número de variáveis livres que tem, ou a gente pode fazer aquela equação. Né? A gente tem 5 colunas, se o posto é 2, 2 mais a dimensão do espaço nulo tem que ser igual a 5. Ou seja, a dimensão do espaço nulo é 3, número de variáveis livres. Tá? Agora a letra B. Então, bases. Base para o espaço coluna. Como a gente faz? A gente pega as colunas que tem pivôs, no caso a primeira e a segunda, né? E uma base para o espaço coluna vão ser os vetores da minha matriz original, né? Primeira e segunda. Okay? Então, primeira coluna, 2, 1, menos 7, 4. E a segunda coluna, menos 1,
menos 2, 8, menos 5. Tá aqui, uma base para o espaço coluna. Ok? Lembra de pegar as colunas, né, da matriz original. E uma base para o meu espaço linha. Né? Pelo teorema, primeiro teorema da aula de hoje, a gente precisa pegar as linhas não nulas da minha matriz escalonada. E ela também vai ser uma base para o espaço linha da minha matriz A. Então eu vou escrever de outra forma o vetor, de forma mais compacta, né? Então eu vou escrever por linha. Então esse vetor aqui, 1, menos 2, menos 4, 3, menos 2, e 0, 3, 9, menos 12 e 12. Observem que a base para o espaço coluna precisa de 2 vetores, né? E a base para o espaço linha também precisa de 2. Sempre vão ter o mesmo número de vetores. E a letra C, eu quero determinar uma base para o espaço nulo da minha matriz. O que tem que fazer na C? Eu tenho que voltar para o sistema. C. Então eu vou escrever VS aqui, ó, voltando para o sistema, né? Minha matriz B ali, ó. Vou pegar a segunda linha, fica 3 x2 mais 9 x3 menos 12 x4 mais 12 x5 tem que ser igual a 0. Lembra que o espaço nulo, né, é a minha AX igual a 0. No caso, como aquela linha é matriz A, escalonada, né, eu ainda preciso de uma coluna de zeros. Então tá ali, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar a variável pivô em função, né, das variáveis livres. Então, minha variável pivô nessa linha é o x2, eu tenho que isolar o x2. Então eu divido tudo por 3, vai ficar x2 é igual, passa para lá o menos 9, divide por 3, menos 3 x3, passa para lá o menos 12, fica mais 12, divide por 3, mais 4x4, passa para lá o mais 12x5, fica menos 12x5, divide por 3, fica menos 4x5. Então tá aqui. A gente sabe que as variáveis livres então são x3, x4 e x5. Então x3 é igual a x3, x4 é igual a x4 e x5 é igual a x5. Né? Então vamos pegar o x1 agora. E o meu x1? Então pegar na primeira linha lá. x1 menos 2, x2 menos 4x3 mais 3x4 menos 2x5 é igual a 0. Agora eu já vou substituir no lugar do x2 o que eu encontrei na linha de cima. Então vai ficar x1 menos 2 vezes, que é o meu x2, menos 3x3 mais 4x4 menos 4x5, ok? E continua aqui, ó. Menos 4x3 mais 3x4 menos 2x5. Por que eu fiz isso? Porque a gente sempre tem que ter o pivô, né, em relação às variáveis livres. O x2 é um pivô, né? Então eu troquei pelas variáveis livres que eu encontrei. Ok. Então agora a gente só precisa isolar o x1. Então meu x1 é igual. Então passando, isso aqui é igual a 0. Passando tudo para o lado direito, então, né, exceto o x1. Aqui a gente vai ter, ó, 6x3 menos 4x3. 6 menos 4 dá 2x3. Passa para lá, fica negativo. Né? Fica menos 2x3.
Aqui, menos 2 vezes 4 dá menos 8x4. Menos 8x4 mais 3x4 é menos 5x4. Menos 5x4 passa para lá, a mais 5x4. E aqui, menos 2 vezes menos 4x5 dá 8x5. 8x5 menos 2x5, 6x5. Passa para lá, é menos 6x5. Okay. Então tá, encontramos aqui, a gente sabe que x3 é igual a x3, x4 é igual a x4 e x5 é igual a x5. Então, como eu tenho 3 variáveis livres, a base para o espaço nulo ela vai ter 3 vetores. Né? Então, a solução vai ser x igual, vai ser x3 vezes um vetor, né? Mais x4 vezes um vetor, mais x5 mais um vetor. Então, x3 aqui, ó. Quem é x3 na primeira linha do x1? Menos 2, né? Menos 2. Quem é x3? Quantos x3 eu tenho no x2 ali, aqui em cima, nessa aqui? Menos 3. x3 é 1 x3, né? Aí x4 é 0, x5 é 0. Porque não tem um x3 nessas linhas. Ok? Mais x4. E tem x4 na primeira linha aqui do x1, na solução do x1. 5. No x2, mais 4. No x3 é 0. No x4 é 1. No x5 é 0. Né? Porque aqui o x4 é x4 mais 0x5. Né? x5 é igual a x5 mais 0x4. Né? E aqui, mais x5. Quem é o meu x5? No x1 tem menos 6. No x2, menos 4. No x3 tem 0x5, no x4 tem 0x5 e no x5 é 1x5. Então está aqui a solução do nosso sistema. A gente observa que tem 3 vetores. E esses 3 vetores formam uma base para o meu espaço nulo, como está aqui a solução. Ok? Então, os exercícios sugeridos, né, para essa sessão 4.6 são esses. Eu agradeço muito a atenção e até a próxima.